Fred Krueger. Você tá falando da franquia. Essa aqui é a original. Five Nights at Freddy's 2. Esse filme. Eu honestamente estava hypado com uma grande esperança para esse filme. E a experiência de ir ver no cinema mais uma vez foi boa, mas dessa vez eu saí com um sentimento de vazio, que virou uma decepção, por causa do final. Mas antes de tudo, isso é apenas a minha opinião. Se você gostou do filme ou não gostou, tá tudo bem, cada um com seu gosto. Agora com aquelas críticas que não fazem o menor sentido, ou aquelas pessoas que só vão pelo efeito manada de o fulano não gostou do filme, então eu que nem assisti não vou gostar também. Apenas não pense assim. Isso é uma opinião simplesmente patética. Mas vamos lá. O que eu achei do filme? Honestamente, a introdução me iludiu muito que seria um bom suspense. Vi gente reclamando da abertura, mas a maioria elogiando. E eu particularmente gostei, e foi facilmente uma das melhores cenas do filme. Não que seja difícil, mas também teve aquela boa construção de suspense enquanto a Charlotte tentava salvar o garoto do William. Mas aproveitando que falei a Charlotte, vamos começar as críticas. Eu entendi totalmente a personagem, é uma versão vingativa nesse universo e a motivação dela é apenas matar os adultos. Até esse ponto tava bom, mas de uma hora pra outra ela simplesmente esquece esse propósito e quase mata a Abby e uma garotinha aleatória quando começou a controlar os toys. Tipo, deu pra ver que do nada o roteiro mudou o pensamento dela e ficou uma personagem totalmente quebrada. Porém a Puppet em si é a melhor personagem, a melhor animatronic do filme. Vou colocar assim. Ela visualmente é bizarra, o que foi excelente. O conceito dela possuir as pessoas e a vítima ficar com características da animatronic foi outro ponto que eu gostei bastante. Vem a minha maior decepção. Tirando a Toy Chica, que teve até um destaque, mas falando dela também, vale mencionar aquela cena do táxi que usaram o design assustador clássico dos jogos para uma cena de humor. O Toy Fred, o Toy Bonnie e a Mangle tem até uns tempinhos de tela, mas que desperdício de tempo de tela. E principalmente mal usado. Já não basta o Toy Fred e o Toy Bonnie e até a Toy Chica não atacarem naquela cena da turma de investigação que construiu uma boa tensão, mas simplesmente não aparece no ataque. A única kill foi da Mangle, que foi mais fora de tela e é uma morte ok. E teve a da Toy Chica só com aquele bosta daquele professor da Abby, que foi a morte mais legal assim entre eles. E uma menção honrosa às mini puppets, né, que apareceram em uma cena e depois simplesmente o roteiro esqueceu desse recurso, que poderia ser interessante. E a Balloon Boy também, que podia nadar e simplesmente virou Lost Media, perdendo a cabeça pro Mike. E sobre os Withereds, aqui é a minha maior reclamação. A única coisa que eu achei boa deles foi a explicação da origem deles, que eles são protótipos. Eu prefiro muito essa ideia do que se fossem os clássicos destruídos. Mas o tempo de tela, o Fred e a Chica foi até um pouco divertido. O Bonnie infelizmente foi patético a participação dele, ele aparece ali só pra dar um oi pro Mike e simplesmente é parado facilmente. Mas a mais ridícula pra mim foi a cena do Fox. Foi legal a intenção da máscara não funcionar com ele, mas o Fox se demorar 1000 anos pra atacar o Mike, ele escapar de última hora graças ao roteiro, não vou nem dizer nada. Mas tem uma explicação ali, o Mike ele tava mexendo ali no computador e desativou eles. Eu entendo, mas todo aquele tempo de demora, toda aquela tentativa de construir uma cena de suspense foi simplesmente patético e não deu pra sentir suspense algum. Sem contar que o Mike tira a ideia de usar a máscara do cu. E aproveitando que falei do roteiro, agora ele vai ser o próximo tópico. O roteiro desse filme ele é uma resenha. Os diálogos são estranhos, mas disparado o pior é a conveniência de roteiro. Tudo bem, um filme pode ter um arroz e feijão ali, uma barriguinha aqui e ali, mas o tanto de conveniência de roteiro que tem nesse filme me incomodou bastante. Por exemplo, tal personagem precisa de algo, magicamente aparece, como do nada a Abby achando o Fastalker na pizzaria do primeiro filme, coisa que aparentemente nem tinha no primeiro filme. Eu entendo que eles tinham que arranjar uma forma, mas simplesmente ficou esquisito. A Vanessa também, no momento lá que estão caçando os toys, ela precisando de um carro porque o dela quebrou e magicamente o Jeremiah apareceu. E sem contar o final do filme. Eu entendo que eles queriam referenciar o Twisted Warnes, mas ficou ridículo. No livro é bem escrito e desenvolvido. A gente sabe que os animatronics estão ali na casa do Clay, eles são descritos que estão ali. Já no filme eu não senti essa conexão. A gente nem sabe se os animatronics estão lá mesmo. Provavelmente estavam, mas o filme brinca que talvez eles não estejam lá.
Imagina pro Mike, que nem tinha certeza, o filme deixa claro que ele não tinha certeza que eles estavam lá, e ele vai falando com aparentemente ninguém. De novo, eu entendo quem gosta dessa cena do final. Eu não odeio, nem desgosto, eu só simplesmente não consigo gostar. Mas também eu entendo que foi engraçado, porque foi uma referência daquela animação antiga, mas infelizmente não teve aquela conexão tão boa pra que me agradasse tanto. E por último, os personagens. O Mike e a Abby pra mim continuam sendo nada. Tudo bem quem gosta deles, mas pra mim já não eram grandes personagens no primeiro filme, e o roteiro ainda prejudica os atores nesse segundo, então eles só ficaram pior. Porém, um adendo foi a Vanessa, eu fiquei impressionado. Eles melhoraram muito ela. E de pior personagem do primeiro filme, ela virou a melhor personagem desse segundo filme. Bem escrita, teve as cenas de pesadelo com o William, e mais uma vez o William farmando aura ali, roubando a cena, mas infelizmente esse recurso de alucinações foi simplesmente esquecido e usado só em uma cena, o que foi também decepcionante, porque poderia ser legal o William brincando com a mente da Vanessa, mas a cena do pesadelo dela foi simplesmente muito boa, e ainda a gente viu a Baby. Será que de repente vem uns fantasmas aí? Eu não sei, mas a cena toda foi muito boa. Ainda falando dos personagens, aqui vale mencionar dois, mas eu vou separar por um. E o primeiro vocês já sabem, Michael Afton. Separei um tempinho só pra ele. Quando vazou esse personagem estranho na época da Comic Con, eu já tinha certeza que seria o Michael. Acho que fui um dos poucos que apostou que seria ele. Mas o que o Scott fez aqui? Eu entendi ele ser um vilão nesse universo, pois ele nunca passou pelos traumas da versão dos jogos, como a morte do irmão e ele ter morrido, né? Meio que morrido em Sister Location. Mas como um vilão nesse filme, ele é simplesmente horrível. A introdução dele foi muito legal e parecia que seria bacana, mas simplesmente de uma hora pra outra ele some do filme. Como a gente vai ter um apreço pelo personagem se ele simplesmente some? Se ele não é desenvolvido e aparece como um vilão genérico no final e que quase tenta estragar a Vanessa, porque a Vanessa foi tão bem escrita para no final mostrar que ela escondeu mais um segredo dos Schmitz. Mas isso pelo menos assim não me desagrada tanto, porque não estragou tanto a Vanessa, já que ela foi tão bem escrita, apesar desse final meio agridoce. E por último, Harry e Emily. Nem vou me alongar muito, foi apenas potencial desperdiçado. Ele apenas serviu como: oi Mike, eu sei que você é um cara que eu conheci agora, mas entrega essa caixa de música pra minha filha morta que eu não tive coragem de ver desde os 20 anos que passou. Tipo, poderia ter flashback, ele construindo algum animatronic no passado e conversando com a sua filha, a gente ter aquele apreço pelo personagem, sem ele aparecer genericamente e entregar pra um desconhecido, porque apesar da gente conhecer o Mike, o Harry não conhece, então por que ele entregou assim de bandeja a caixinha de música? Ele nem tinha certeza se o Mike era uma pessoa confiável ou não. Eu abraçaria muito uma ideia da Charlie fazendo caos na cidade e o Harry surgindo no final, se apresentando e ele mesmo tentando parar a filha com a caixinha de música, do que aquela aparição ridícula dele. Poderia ser um final bem melhor e bem mais emocionante. Bom, apesar de só ter dado críticas, pra mim é um filme nota 5. 5,5. Em roteiro eu acho o primeiro filme melhor, porque tenta ser mais redondinho. O segundo, ele é mais ousado, ele tem bons pontos. A introdução, o primeiro ato, até a libertação dos toys, pra mim o filme se mantém muito bem. Os próprios animatronics todos estão lindos, parece que saíram diretamente dos jogos, estão muito mais bonitos que os do primeiro filme. E claro, a trilha sonora se mantém muito foda. O último problema desse filme, prometo que vai ser o último, vou parar de ser chato, é com toda certeza o tempo de duração. Foi outra coisa que prejudicou o filme. Dito tudo isso, todas as críticas, FNAF 2, ele vale a experiência no cinema. Apesar de ter me dado um gosto amargo, é algo que eu sei que lá na frente, pelo hype, e por comentar com os amigos por essa era dos filmes de FNAF, vai ser legal de lembrar. O filme tem seus erros, e mesmo assim você pode colocar no seu coração com carinho, assim como eu coloquei, e pode aproveitar do seu modo. Gostando ou desgostando, é mais uma obra de FNAF. Porque mais uma vez é simplesmente mágico ver o que FNAF se tornou. E em FNAF 3 todos estaremos aqui de novo esperando por mais um filme. Tchau.